Boa tarde, gente. Boa tarde, você ligada aqui no canal Glorioso. Me chamo Daniel Nogueira. Tô aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo agora falando um pouco sobre a repercussão da vitória de ontem do Botafogo de 2-0 contra o Juventude e algumas notícias também que eu considero relevante que eu vou comentar aqui com vocês, né? Lembrando que, como eu falei para vocês, esse canal aqui é opinativo, então eu vou dar a minha opinião sobre as principais notícias do Botafogo aí ao longo do dia, ao longo da temporada. Pois bem, gente, ontem o Botafogo venceu, tá? No Campeonato Brasileiro, a primeira vitória sob o comando técnico do Renato Paiva, a primeira vitória também do Botafogo no Campeonato Brasileiro, um jogo que teve para lá das suas nuances ali de bom futebol, mas boa parte do tempo o Botafogo não apresentou um bom futebol ao longo do jogo, tá? E eu tô aqui para falar um pouco sobre a repercussão que a mídia realmente falou dessa vitória do Botafogo. Começar aqui pelo Paulo Nunes, tá? Paulo Nunes, que é lá dos canais do Sport TV, né? No Troca de Passes, depois da partida, né? Depois da vitória do Botafogo, ele falou a seguinte questão sobre este jogo. Sobre o jogo, eu acho que a vitória foi mais importante do que o desempenho. O Botafogo precisa, na minha opinião, melhorar muito ainda. É óbvio que o treinador está há 2 semanas, a dificuldade é normal, essa oscilação. A gente estava na dúvida se seria o Botafogo que enfrentou o Palmeiras no primeiro jogo ou o Botafogo que enfrentou a Universidade de Chile. E foi um Botafogo intermediário no primeiro tempo. No primeiro tempo fez um bom jogo, um jogo razoável para conseguir sair na frente do placar, mas no segundo tempo foi outro Botafogo. Referente a essa opinião dele aqui, eu discordo um pouco, tá? Não acho que o Botafogo fez no primeiro tempo um bom jogo, acho que foi muito abaixo. Mais abaixo ainda do segundo tempo que o Botafogo fez contra a Universidade de Chile. Por quê? Porque o Botafogo jogava em casa, então o Botafogo precisava ser mais efetivo, principalmente no ataque, coisa que o Botafogo não foi. E no segundo tempo tudo bem, o Botafogo a gente viu nuances ali de um Botafogo antigo, do Botafogo de 2024, e talvez eu concorde nesse aspecto com ele, tá? Ele também falou sobre a entrada do Santos, que melhorou muito a equipe, com a saída do Patrick de Paulo. Isso também eu comentei ontem no pós-jogo. Mas assim, esse primeiro comentário aqui do Paulo Nunes fala sobre, principalmente, que a vitória é o importante, mas que o Botafogo, em termos táticos, em termos de entrosamento, em termos de desempenho, ainda precisa melhorar muito. E eu concordo 100%, porque o desempenho do Botafogo ontem realmente foi bem abaixo daquilo que a gente espera, tá? O Paiva falou também sobre a bronca que ele teve em Patrick de Paula e revela também o carinho especial, né? Ele fala que ele gosta de recuperar atletas de alta qualidade. Até comentei isso no meu Twitter ontem, mas eu fiz um comentário muito raso sobre essa questão. Eu coloquei ali em xeque se o Botafogo queria aproveitar o Patrick de Paula esse ano por questões financeiras, porque o Botafogo investiu pesado no Patrick de Paula. Então era esse o meu ponto ontem no Twitter. Para quem não me segue no Twitter, o comentário tá aqui, também tá na descrição, tá? O Eric Faria, ontem eu assisti o jogo, né, pelo Sport TV e Premier, obviamente, só estava passando por esses 2 canais. E logo após o jogo, o Eric Faria falou assim também no Troca de Passes. Acho que o Botafogo está no momento de construção de identidade ou de reconstrução de identidade. Ainda que praticamente todo mundo tenha ficado, mas perdeu jogadores importantes como Luiz Henrique Almada. Teve uma mudança no comando técnico, que é muito importante, e perdeu reservas importantes. E incorporou o elenco. Pode ter muita gente que discorde, mas eu acho que o elenco desse ano é melhor do que o ano passado. O time talvez não, porque perdeu jogadores de um nível muito alto. Então vai precisar dessa reconstrução. Ele ainda fala aqui sobre, hoje a gente já pôde ver alguma coisa do Arthur, mais leve, mais solto, bem participativo. Quando o Safarino joga, o time também já rende mais.
falou também do Marlon Freitas, coisas que eu falei também no pós-jogo de ontem. Então, basicamente, o que o Eric Farias quis dizer aqui que é normal essa reconstrução, é normal essa oscilação, porque o Botafogo teve muitas mudanças. Não teve muita mudança nos 11 iniciais, mas tiveram mudanças importantes, que é a falta do Luiz Henrique e a falta do Almada, que foram jogadores, junto com o Savarino e com o Igor Jesus, que realmente na temporada de 2024 desequilibraram e fizeram com que o Botafogo chegasse realmente nos títulos do Brasileiro e da Libertadores, respectivamente. E assim, é normal essa oscilação. O Botafogo, não acho que o Botafogo hoje tem um elenco melhor do que o do ano passado. Eu acho que o Botafogo perdeu peças que eram importantes. Há quem discorde também se são peças importantes ou não. Mas, por exemplo, eu considero o Tiquinho Soares uma peça importante, apesar de boa parte da torcida não gostar, achava o Tietchan também muito importante, o Eduardo muito importante, o Oscar Romero, que teve pouco tempo para demonstrar o futebol, achava ele importante também. E o Botafogo não fez muitas reposições. O Botafogo contratou o Juan Cruz, que até o momento não mostrou do que veio, Elias Manuel, Arthur, que ontem realmente jogou um pouco mais, estava um pouco mais solto. Assim, não acho, o Botafogo contratou mais, mas não à altura do que a gente tinha em 2024. E sobre ontem o jogo, basicamente foi essa a repercussão realmente dessa partida para a parte da grande mídia, tá? E eu queria destacar mais duas coisas nesse vídeo aqui que aconteceu ontem no jogo. A principal delas, talvez, a volta do Igor Jesus marcando, né? Ele que estava sendo muito criticado também pela mídia, ele não foi convocado, por exemplo, pelo Dorival Júnior para os jogos da eliminatória contra a Colômbia e contra a Argentina. E muito se falava do fato do Igor Jesus não estar marcando. Talvez seja porque realmente a temporada dele começou agora, ele foi expulso no último jogo, aí a mídia também já pegou em cima dele, e ele de fato mostrou ontem que ele é o mesmo Igor Jesus. Por mais que ele não faça gols, ele é muito importante no padrão tático do Botafogo. Ele sai muito da área, ele constrói jogo, ele faz muito bem o pivô, ele dá liberdade para os pontas, dá liberdade para as laterais. Então ele é muito importante. E ontem ele deu uma resposta para uma parte da galera, da torcida do Botafogo, mas principalmente para a mídia que estava criticando muito ele. E outro ponto muito legal que aconteceu ontem, tá? Que foi a questão do bandeirão, dos grandes ídolos do Botafogo. Há quem discordou, há quem achou um absurdo ter Luiz Henrique e Marlon Freitas neste bandeirão. Gente, assim, é muito relativo à questão de ídolos. Naqueles bandeirões tinha Jairzinho, tem Heleno de Freitas, tem Zagallo, enfim, Garrincha, Nilton Santos. E, gente, querendo ou não, Marlon Freitas, por tudo que aconteceu, pela identificação que ele teve com o clube, pela reconstrução dele para com o torcedor e para com o Botafogo, e Luiz Henrique, pelo que ele fez ontem, cara, não tem como não colocá-los num nível acima de outros ídolos. Que outros ídolos que eu falo? Por exemplo, Gatito Fernandes, Joel Carli, ídolos recentes, que foram de épocas que foram muito importantes também para o Botafogo, entre aspas. Mas eles estão acima. Por que eles estão acima? Porque eles foram referência. Eles são referência para uma garotada nova que surgiu na torcida do Botafogo, e eles ganharam títulos importantes. E não foram títulos pequenos, gente. Foram, por exemplo, uma Libertadores, que o Botafogo não tinha ganho até o momento. Foi um Campeonato Brasileiro que o Botafogo estava há 30 anos sem ganhar. Então, assim, é justo, gente. É justo eles estarem ali. Há quem discorde, mas o Luiz Henrique ficou somente uma temporada. Tá, o que tem? Para mim isso não tem problema nenhum. Aí tem quem fala, o Marlon Freitas em 2023 entregou. Mas, gente, quem em 2023 não entregou é uma coisa à parte. A gente está falando da construção de ídolos. E querendo ou não, mesmo que tenha sido pouco tempo, o Luiz Henrique construiu uma trajetória de ídolo no Botafogo. O Marlon Freitas
construiu uma trajetória de ídolo no Botafogo. E a partir de então, talvez os ídolos do Botafogo, eles sejam construídos muito mais por conta dos títulos do que propriamente às vezes por identificação. Por exemplo, apesar do Jefferson ter conquistado o título no Botafogo, a questão do ídolo dele, título do Botafogo, a questão dele se tornar ídolo foi mais pela identificação, assim como Gatito Fernandes, assim como Carly, assim como outros atletas que passaram pelo Botafogo. Então, assim, nada mais justo de colocá-los numa prateleira acima, esses dois atletas que realmente foram muito importantes, que têm identificação com o clube, querendo ou não. O Luiz Henrique, assim, depois que ele foi para o Zenit, ele mostra cada dia que ele gosta do Botafogo, que ele passou a amar o Botafogo de fato, e o Marlon Freitas por tudo que ele tem feito ainda pelo Botafogo e com o Botafogo. Sim, mas eu achei muito legal, achei bastante emocionante. Eu queria ver a reação de fato do Marlon Freitas. Ele, quando ele entra em campo, ele fica muito paralisado, olhando muito. E não vi ainda a reação do Luiz Henrique ao ver que realmente o rosto dele foi estampado lá. Depois eu vou analisar com um pouco mais calma. Mas é isso, gente. Foi a repercussão do jogo de ontem, algumas notícias também que aconteceram ontem depois do jogo. Foi um jogo que acabou às 11 horas, eu trouxe aqui o pós-jogo para vocês e espero que vocês tenham gostado. No mais é isso, hoje um dia domingo, chuvoso ainda aqui no Rio de Janeiro, só vamos ter esse vídeo, tá? E amanhã eu volto aí fazendo o resumo da rodada com o fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No mais é isso, gente, um forte abraço, Daniel Nogueira, se inscreva no canal, deixa o like também para ajudar o engajamento aqui do canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui, beleza? Forte abraço, Daniel Nogueira, e valeu!